Bom dia. Neste último vídeo dessa série sobre a Bíblia, hoje nós vamos comentar sobre os livros apócrifos. A Bíblia é composta de 66 livros, sendo dividida em Antigo Testamento, com 39 livros, e Novo Testamento, com 27 livros. A Bíblia é ditada pela Igreja Católica Romana, todavia, ela apresenta 7 livros a mais que a Bíblia utilizada pelos evangélicos. Esses livros são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. A palavra apócrifo significa sem autenticidade, sem credibilidade, sem comprovação. Em termos bíblicos, entende-se como algo sem inspiração divina, isto é, não são palavras de Deus. Os livros apócrifos foram introduzidos por decreto no cânon da Igreja Católica Romana por ocasião do Concílio de Trento no ano de 1546 e não são aceitos pelos seguintes motivos. Não se atribui a eles o mesmo tipo de autoridade que têm os escritos do Antigo Testamento. Nesses livros, encontramos até pedido de desculpas do autor por não ter escrito a contento, como está lá em 2 Macabeus, capítulo 15, versos 38 e 39. Os judeus não os reconheciam como livros inspirados por Deus, e esses livros não foram citados por Jesus e pelos autores do Novo Testamento, nem pelos fariseus, como palavra de Deus. Não há citação deles nesses livros, apesar de existirem cerca de 295 citações deste tipo em relação aos outros livros do Velho Testamento. Mas sobre esses 7 livros não encontramos menção alguma no Novo Testamento. O principal tradutor de origem católica, São Jerônimo, que viveu de 342 a 420 e que traduziu a Vulgata Latina, que é a Bíblia oficial da Igreja Católica, embora tenha-os incluído no cânon, não os aceitava como livros canônicos, mas apenas como livros da Igreja. O conteúdo desses livros, embora útil como fonte histórica, demonstra sua falta de conformidade com o que é assinalado em toda a Bíblia. Assim, ensinam a salvação pelas obras, conforme Eclesiástico 3, verso 33, Tobias 12, verso 9. Há ensinamentos sobre feitiçaria, como em Tobias 6, verso 8. Ensinam que Deus ouve as orações dos mortos, como em Baruque, capítulo 3, verso 4. Ensinam que a criação do mundo se deu a partir da matéria pré-existente, conforme está em Sabedoria 11:17, e ensinam sobre sacrifícios expiatórios para livrar os mortos de seus pecados, como em 2 Macabeus, capítulo 12, versos 38 a 46. Então, depois de aproximadamente 435 anos antes de Cristo, não houve mais acréscimos ao cânon da Igreja do Antigo Testamento. A história do povo judeu ela foi registrada em outros livros, tais como os livros dos Macabeus, mas eles não foram considerados dignos de inclusão na coleção das palavras de Deus que vinham de anos anteriores. Desde Malaquias até o nascimento de Cristo, Deus não levantou nenhum profeta dentre o seu povo.
é o chamado período de silêncio. E o próprio autor do livro apócrifo de 1 Macabeus, ele falou e escreve sobre um grande sofrimento, qual não tinha havido desde o dia em que não mais aparecer um profeta no meio deles. Está lá em 1 Macabeus 9, 27. E Flávio Joséfo, historiador judeu, nasceu em 37 d.C., escreveu: desde Artaxerxes até os nossos dias, foi escrita uma história completa, mas não foi julgada digna de crédito igual aos dos registros mais antigos, devido à falta de sucessão exata dos profetas. Segundo o ponto de vista de Joséfo, nenhuma palavra de Deus foi acrescentada às Escrituras após cerca de 435 anos antes de Cristo. Por todas essas razões é que esses 7 livros não fazem parte do cânon sagrado e da Bíblia que nós utilizamos. Tenham todos um dia abençoado.